Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje eu recebo alguém especial. Eu tenho o prazer de receber, mais do que o prazer, eu tenho orgulho de receber para uma boa conversa o médico e senador pelo Acre, Tião Viana. Boa noite, senador. Boa noite, Jorge. É uma alegria estar aqui contigo, os amigos da TV Aldeia. Esse programa que, sem dúvida alguma, está trazendo mais união entre os municípios irmãos do Acre. Eu acho que se a gente tem amor por essa terra tão bonita, tão maravilhosa, e felizes os que conhecem o Acre todo, a gente sabe o valor que está tendo esse programa de unir, de mostrar mais o coração da gente, mais o rosto da gente. As cidades passaram a se tornar mais irmãs a partir da presença da TV Aldeia. Eu acho isso fantástico. Senador, quando a gente pensa em parlamento, a ideia mais próxima é da Câmara, né, a atividade dos deputados. O seu mandato, o Senado ainda é uma coisa mais distante, o seu mandato tem dado muita visibilidade a essa história de senador. Então vou começar com uma pergunta bem básica. Afinal de contas, qual é o papel de um senador da República? Olha, o Senado, do ponto de vista do conceito, ele é a casa da federação, ou seja, lá cada estado está representado por seus 3 senadores, são 3 senadores por cada estado do Brasil, todos têm o mesmo peso, o mesmo valor constitucional e político para tomar decisões, pensando no Estado brasileiro e pensando nos interesses de cada unidade da federação ou de cada região. E a Câmara em si já é a casa do povo, é a casa do debate mais fervoroso, até pela tese da maturidade dos deputados. Mas o Senado tem feito uma inversão de pauta. Eu acho que desde que entrou a legislatura que eu fiz parte, primeiramente, que foi em 99, nós conseguimos mudar muito a pauta. Entrou um número de senadores jovens e esses senadores têm se afirmado muito num debate fervoroso, um debate atual sobre os grandes temas nacionais. E eu consegui, graças a Deus, ao mesmo tempo que estou no meio do grande debate nacional, dos grandes temas do Brasil, da América do Sul, uma visão global, eu me coloco lá dentro de Santa Rosa, me coloco lá dentro do Jordão, lá em Marechal Thaumaturgo, em Assis Brasil, entendendo que a gente tem que estar sempre envolvendo o sentimento de estar ouvindo as pessoas, de estar vendo aquilo que é mais primoroso para nós, que é a origem da gente, aquilo que é parte da nossa vida e da nossa história. E isso, com certeza, alimenta muito conceitos atuais e uma visão até filosófica para o grande debate brasileiro que o Senado faz parte. O Senado em si, hoje, está cada dia conquistando mais responsabilidade e mais respeito, porque deixou de ser um ambiente em que se tomava o chá das 5 para refletir sobre alguma ideia e se tornou uma casa onde a vida do povo brasileiro está presente. O senhor está falando, inclusive, que a faixa etária diminuiu. Mais senadores jovens, isso ajudou muito. Isso trouxe um debate. Eu acho que hoje a agenda política tem até um direcionamento maior no Senado, um conflito entre o que é ser oposição hoje de quem era governo no passado e um aprendizado do que é ser governo hoje de nós que éramos oposição no passado. Então é um debate muito interessante que está ocorrendo e o Senado está mostrando todos os seus órgãos, todo o seu sangue. As veias do Senado estão abertas para o Brasil e eu consegui, graças a Deus, com outros colegas parlamentares do Acre, levar o bom nome do Estado. Hoje você vê que eu estava essa semana conversando com uma pessoa lá em Marechal Thaumaturgo, ela dizia, puxa, hoje quando a gente liga o Jornal Nacional, a gente vê com orgulho que o Acre pode aparecer a qualquer momento, aparece um bom debate. Quando pega uma emissora de TV de abrangência nacional, o nome do Acre está aparecendo num debate de conceito, de conteúdo. Eu acho que isso é muito bom para nós todos da Amazônia, do Acre, porque vai tirar a ideia de uma região inferior, de uma região apenas onde se faz clamar por ajuda e deixa, na verdade, agora uma região que está de cabeça erguida, querendo mostrar seus valores, suas virtudes. Isso é que é bom na política. Agora, o senhor é senador do povo acriano, né? No entanto, carrega um estigma de ser o senador da saúde. Isso lhe incomoda? Não, pelo contrário, me orgulha. Eu tenho andado, anteontem eu estava andando lá no bairro Montanhês, aqui em Rio Branco, dos bairros mais pobres do Acre. E foram 3 pessoas numa caminhada nos primeiros 500 metros que chegaram, olha, Tião, eu te devo muito agradecimento porque você cuidou aqui do meu filho. O outro diz, não, você salvou a vida da minha mãe. O outro diz, olha, eu estava com aquela situação tão ruim, você cuidou de mim. Isso 10, 8, 6 anos atrás. Então isso traz uma alegria enorme. Eu acho que quem puder
na convivência social, na convivência com as pessoas, ter sentimento de carinho, de afeto, da maneira como você procedeu sua vida, a sua relação humana no passado, é algo que faz alimentar a alma. E eu lembro quando eu vou a Sena Madureira que um padre paulino diz, olha, Tião, e manda até em carta para mim, nós conseguimos ver o Acre acabar com a febre negra, aquela doença que aparecia em tudo que era jornal, que matava as pessoas e surtos. A vacina que foi feita em 99 para a hepatite B acabou. Aí vem o doutor Julinho fazendo uma tese de pós-graduação para o Brasil inteiro ver na maternidade sobre transmissão de hepatite da mãe para o bebê dentro do útero ainda e no nascimento. E ele diz, olha, o meu trabalho não deu certo, eu tenho que fazer outro, porque o Acre acabou com a transmissão da hepatite da mãe para o filho, porque fez aquela vacinação. Aí quando a gente vê hoje os portadores de deficiência física tendo a sua fábrica de cadeiras de roda, para que tenham cadeira de roda, muleta, que tenham andador, que tenham toda a condição para um setor que era esquecido da sociedade, os idosos tendo sua casa de convivência, o Estatuto do Idoso revigorando sobre os direitos de saúde, os mutirões de saúde. Há poucos instantes eu estava vindo de uma área rural do Bujari, lá 12 médicos especialistas atendendo a população. Nos próximos dias nós vamos estar lá no Santa Luzia, lá na Crelândia com médicos especialistas. Quer dizer, vem um grupo do Rio de Janeiro de especialistas, os melhores do Brasil na área de ortopedia, vão atender 800 pessoas em Cruzeiro do Sul e operar 40 a 50 pessoas de problema de pezinho torto congênito da criança que nasceu com o pé torto e ficou e que não tinha jeito, agora vai ficar boa. Pessoa que estava numa cadeira de roda que vai botar uma prótese de quadril e vai voltar a andar. Então isso me dá uma alegria profunda. Se tinha um setor que era esquecido no plano da relação humana, era o setor da saúde, e do ponto de vista estrutural era o setor de saúde, hoje, só este ano nós estamos liberando de emenda do Orçamento Geral da União no Senado, 20 milhões de reais para reestruturar o setor de saúde. Fora outros 5 milhões que tem para câncer, aí na Fundação Hospitalar, para criar o Hospital do Câncer. Nós estamos implantando o serviço de ortopedia melhor do Brasil aqui no Acre a partir de janeiro, para atender melhor as pessoas nessas áreas. Então, aquilo que eu fazia, atender 40, 50, 60, 70 pessoas num dia como médico, hoje eu vejo que num ato desses a gente atende muito mais, faz muito mais. Então, alimenta a minha alma não me separar nunca da saúde. Eu acho que eu não conseguiria caminhar como um agente público, como um político, se eu não chegasse um dia e dizer, olha, o mais pobre dos acreanos hoje estará sendo tratado com dignidade e respeito, porque a razão de ser do Estado é servir as pessoas. E os mais humildes são um grande parâmetro se nós estamos ou não à altura da dignidade da função que exercemos. Então a nossa saúde vai se dirigir para tratar bem os mais pobres. Isso alimenta a minha alma. Agora, é claro que saúde é uma parte da minha vida e a outra é a defesa da sociedade acreana, amazônica, que é uma função também do mandato. Eu ia exatamente perguntar isso, meio que respondeu. Mas assim, eu sei que sou médico, pelo que o senhor está falando, o senhor ama a medicina. Com certeza. Né? Fala com muita paixão da sua profissão. Foi difícil essa opção pela política? Eu sei que o senhor vem de uma família de tradição política, mas foi difícil esse momento, assim, eu me separar da minha profissão, daquilo que eu escolhi para a minha vida como referência de trabalho e fazer uma opção pela política? Olha, eu acho que é uma decisão sempre muito difícil para mim, porque eu gosto da medicina, gosto da política, eu acho que a política feita com ética, com responsabilidade, ela é talvez a mais bonita das atividades humanas, porque a medicina dá para fazer, quando eu sou médico, eu faço por alguém, na política eu faço por toda uma sociedade. Certo. Então essa é a diferença. Você veja, eu como médico nunca ia ajudar a criar uma faculdade de medicina do Acre. Como político eu pude. Hoje já tem 120 alunos, apesar de que houve uma fraude de alguns, saíram, mas tem 92 jovens fazendo medicina na Universidade Federal do Acre. Tem jovem de vários municípios. A gente lá já está lutando para que tenha um jovem de cada município com uma vaga garantida, para que tenha a certeza que esses futuros médicos voltarão a viver nos seus municípios de origem. E isso aí é uma coisa que não vai parar mais. 40 médicos todo ano. Você imagina daqui a 60 anos quantos milhares de médicos nós teremos gerado por um curso de medicina que tem como propósito trazer sentimento humanista, levar médicos para o interior, tratar com dignidade as pessoas mais pobres e tornar atual um conceito de medicina amazônica. Isso a política permite e a medicina sozinha não permite. Por isso eu me sinto bem no que eu faço, mas jamais quero me separar. Eu me sinto sempre pronto
a qualquer momento, a voltar ao meu destino e ser feliz também na medicina. Eu aprendi com a vida a ser feliz em várias coisas. Se eu estou na política, eu estou sendo feliz porque estou bem com a minha consciência, com as pessoas que acreditam em mim. Se eu estou na medicina, eu estou bem com a função que eu estou exercendo. Se eu tiver que estar fazendo outra coisa, eu estarei bem. Então, na vida, a gente tem que estar feliz com o que está fazendo e gostando das coisas que fez e que pode estar por fazer. É verdade. Senador, o seu mandato é um mandato de muitas realizações, é marcado por realizações. O senhor organizou a ideia do Hospital do Idoso, hoje é uma realidade. O Hospital da Criança, UTI, olha, Jorge, as UTIs todas. Se você vai, nós não tínhamos leito de UTI. Eu inaugurei a primeira UTI do Acre. Nós agora temos 28 leitos para UTI. O Ministério da Saúde recomenda 10. Pois é. Nós temos 28. Você entra no pronto-socorro de Rio Branco hoje, nós temos a melhor UTI da Amazônia, com 11 leitos. É uma coisa que causa uma emoção forte na gente. Você vai no centro cirúrgico do pronto-socorro, 5 salas de cirurgia. Você vai no Hospital da Criança, pode perguntar de 10 mães que estão lá com seus filhos, pergunte a elas como está o atendimento. Lá dentro está bom. Lá fora é que a gente ainda não conseguiu, mas lá dentro, quando está internado, já dá dignidade. Lá, quando você vai na maternidade, o berçário, não tinha todo bebê com menos de 1,2 kg, era colocado num balcãozinho por ser prematuro, para morrer apenas com um pouquinho de oxigênio no nariz. Hoje você tem bebê com 400 gramas quando nasce, menos de meio quilo que tem viabilidade. Vão recuperar, vão viver, vão crescer e vão ser felizes. Então isso é algo fantástico. São 5 leitos na maternidade. Tem um laboratóriozinho funcionando 24 horas. Agora vai inaugurar em Cruzeiro do Sul um hospital regional, está na fase de investida final da obra, o dinheiro para a conclusão já está na conta. Nós vamos concluir aquele hospital e ele vai ser como uma fundação hospitalar que está sendo reformada para atender melhor as pessoas. Então, um grande hospital com mais médicos, com mais especialistas. Isso são coisas que alimentam a gente. Cada cidade tendo o seu hospital da família, o dinheiro já está garantido para isso. E desafogando a capital, né? Desafogando. O hospital do Quinari aqui, você pode ir lá com enfermarias com ar-condicionado. Essa semana um senhor chamado Ibrahim veio de Tião, fui ali no Quinari e fiz uma cirurgia de hérnia. Dos 2 lados que eu tinha, estou operado e já estou bem. E era um hospital que vivia fechado, que nada funcionava. Então são coisas que andam, as ambulâncias, esse SAMU, 2.700.000 reais que foram investidos só para pôr ambulância para socorrer bem as pessoas em várias cidades do Acre. Cruzeiro do Sul terá 9 ambulâncias. Então, Feijó está tendo, Tarauacá, Sena Madureira, Bujari, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileia e Epitaciolândia. Então, as coisas estão mudando. Agora, a gente ainda tem que dar uns passos. É o passo do amor aos humildes. A nossa saúde ainda não tem um conceito que pode ser o seguinte: traga felicidade para você, profissional, se você der um sorriso e respeitar um pobre na hora de um atendimento. Isso é que a gente tem como desafio, mas é cultural. Isso é uma luta de construir um conceito de viver bem, fazendo bem aos outros. Então, é um mandato de muitas realizações, inclusive curso de medicina, enfim. Eu queria saber como é que você trabalha a ideia do possível, como é que você pensa assim, não, isso aqui é um sonho que não é bobagem pensar, não, isso dá para fazer. Olha, um exemplo é a pós-graduação no Acre na área da saúde. Nós temos hoje 62 jovens médicos que a maioria desses 62 já conseguiu fazer a especialidade, já é médico especialista atuando no Acre e os outros estão fazendo a especialidade ainda na Fundação Hospitalar. E nós temos 42 que concluíram o mestrado ou estão concluindo e 12 que já estão no doutorado, fora outros 5 que já acabaram o doutorado. Isso, para qualquer um do Brasil, 5 anos atrás, é impossível. Vocês estão sonhando em cima de coisas inalcançáveis. Quando a gente vê, isso já aconteceu aqui no Acre. Você conversa com as pessoas de fora, quando vê o conceito do curso de pós-graduação do Acre na área de saúde, você nota 5, na CAPES, não tem nenhum estado da Amazônia que tenha chegado a nota. O máximo que chegou foi o Pará, nota 3 de avaliação. Nós chegou nota 5, que é pertinho da nota máxima de saúde. Então, a utopia deve ser o motor da vida da gente. Achar que o que importa é mudar as coisas. Como é que nós vamos conseguir ter saúde pública digna para os pobres? Se tivermos qualidade dos profissionais sem qualificar bem, a gente não muda. Foi assim que foi feito em educação. O grupo da educação disse, eu vou qualificar, porque o resultado vai ser o melhor resultado para os alunos. Então, é botar essas utopias na frente.
Eu tenho que preparar melhor o nosso horizonte. Eu preparo melhor como? Tendo mais gente qualificada, mais pessoas bem formadas. Então, esse é o motor da vida. Quando você vai em Brasília, num corredor do ministério, de uma empresa estatal, parece que está tudo calmo, tudo numa velocidade só. Você chega a 200 por hora, o resultado é que você arranca ali em 2 meses, 3 meses, 6 meses, o que passaria 10 anos para sair, você arranca e você coloca nos trilhos e põe para andar no seu estado. Então eu acho que a política tem que ter essa utopia toda hora dentro da gente. E ela se dá porque você alimenta o sonho, você é feliz quando consegue as coisas, você comemora com as pessoas quando consegue as coisas. Então eu acho que essa dinâmica da vida é que faz você dizer, bem, o possível nós estamos vivendo, mas o impossível nós estamos buscando. E aí você acelera a conquista das coisas. Tião, vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai para o intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o senador da República pelo Acre, o médico Tião Viana. Tião, a gente falava no bloco anterior sobre saúde, eu queria encerrar essa parte da saúde te perguntando o seguinte: olha, muito já se foi feito pela saúde, mas eu sei que a estrada é longa, né? Muito ainda há de se fazer. Saúde pública tem jeito, Tião? Ou seja, a gente caminha para um momento em que o cidadão brasileiro, não estou nem falando do Acre, não, estou pensando do ponto de vista de Brasil, se sinta amparado para dizer assim, não, eu estou tranquilo em relação à saúde? Olha, Jorge, é o grande desafio nosso esse, aonde nós estaremos com um nível de satisfação. E seguramente nós temos que ter humildade, nós do governo, nós gestores, nós responsáveis pela mudança de um setor tão importante como esse, nós temos que ter a humildade de colocar o seguinte condicionante: a saúde pública estará satisfatória quando a sociedade tiver a palavra para dizer que está satisfeita com os níveis de atendimento. E aí vai ser quando uma adolescente de 12, 13 anos for a uma unidade de saúde e for tratada com absoluta dignidade. Vai ser quando o agricultor que trouxe seus filhinhos lá da roça chegar num serviço de saúde e souber que ele foi tratado com respeito, como se estivesse entrando ali uma autoridade para ser atendida. Quando nós tivermos um velhinho na sua casa que não pôde ir ao serviço de saúde, mas a equipe de saúde da família foi até lá e tratou com dignidade. Então, nada terá sido válido em saúde se nessa estrada cheia de caminhos que a gente tem pela frente, a gente não conseguir colocar uma coisa sublime entre o profissional e a sociedade, entre o governo e as pessoas, que é o respeito ao ser humano, o amor ao ser humano. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. E isso vai mudar definitivamente a partir de quê? A partir da formação do novo médico brasileiro que nós queremos criar. E aí vem a utopia nossa. O curso de medicina da Universidade Federal do Acre tem esse propósito. Ele quer colocar estudantes que contaminem os médicos que podem ter perdido um pouco do amor às pessoas humildes na hora da relação profissional, de sentimento, de carinho, de alegria e de esperança. Nós queremos que o curso, que tem até médicos que vieram de Cuba, com aquela formação humanista de Cuba. Cuba tem médico, por exemplo, lá no serviço cubano, uma pessoa grávida, uma mulher grávida. Eu tenho casos que eu conheço assim. Estava grávida e fazendo acompanhamento lá em Cuba. Ela faltou, por alguma razão, o seu pré-natal mensal, que lá tem que ir a cada mês. Quando ela faltou, 2 dias depois o médico bateu na porta da casa dela e disse: escute, por que a senhora não foi ao atendimento? Eu vim saber se houve alguma coisa. Nossa. Então nós queremos trazer isso para dentro da formação dos nossos jovens médicos. Tem médico de Cuba, formado já com pós-graduação no Brasil, na Universidade de Brasília, por nós, e que já vai ser professor aqui na Universidade Federal do Acre, para ajudar
a criar esse conceito correto de respeitar todos, independente da condição social, de riqueza, de diferença. Aí nós dissemos, aí alcançamos o patamar que saúde não será mais um problema, mas apenas um orgulho a todos nós. O que importa é que nenhum pobre seja maltratado no futuro da saúde do Acre. É o que esperamos. Senador, o seu mandato tem uma diversidade muito grande, né? Eu sei que o senhor, por exemplo, o senhor é um homem que conhece a história do Acre como poucos, assim como seu irmão, o governador Jorge Viana. E eu tenho percebido que o governo tem investido muito na cultura, na recuperação do seu patrimônio histórico, do nosso patrimônio histórico, e o seu mandato também, né? Na publicação de livros, arquitetou agora a ópera Aquiri, a primeira ópera encenada no Acre. É uma tentativa, claro, de aproximar o povo do Acre com a sua história. As respostas têm sido satisfatórias nesse sentido? Muito. Eu acho que quando essa ópera que vocês até passaram na TV Aldeia, que foi uma coisa fantástica para o povo acreano ver, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. O trabalho do maestro Mário Brasil, a primeira ópera que a Amazônia teve, passou em vários lugares do Brasil, e eu acho que ela demonstrou isso. Nós podemos colocar através da música, do canto, da expressão corporal a nossa história. Então é trazer uma manifestação nova de comunicação e mostrar a nossa vida, o nosso passado. O Acre ainda tem pessoas, agora mesmo tinha uma senhora com 105 anos, que foi encontrada ali no segundo distrito, 105 ou 111 anos, lúcida, que o esposo lutou na Revolução. Então a nossa origem ainda tem quem possa contar, tem quem possa falar dela. Então nós temos que nos aproximar muito desse passado, porque será com a valorização do passado, com o aprendizado do passado, com a análise correta do passado, que nós vamos desenhar os caminhos melhores para seguir. E eu acho que isso se dá com a presença da informação, da cultura, da educação, com a presença do diálogo mais próximo entre as pessoas. E quando você tem no livro, por exemplo, um amigo, você viaja no tempo, você conversa com muita gente no livro. Eu não sou aquele bibliófilo que saiu agora, que lê 100 livros por ano, mas eu procuro me atualizar muito, fazer da leitura uma companheira, algo que me faz refletir, sentir, ter emoções, ter alegrias, rir na hora de estar lendo um livro, num canto de um quarto, numa cadeira. Essas coisas fazem bem. Se a gente puder fazer isso com mais gente, vai ser algo fantástico. Você vê um país que tem o melhor índice de qualidade de vida, é a Finlândia. Lá cada pessoa lê em média 26 livros por ano. O americano lê 6. O francês está lendo em torno de 12 livros, 5 a 12. O brasileiro está lendo 1,8 livros por ano. Então nós temos que ler mais. Nós temos que dividir mais o conhecimento, porque a cultura é libertadora. Se tem algo que é capaz de libertar um povo, é a cultura. E constrói uma sociedade forte, uma sociedade diferente. Quando você vê esse programa que o presidente Lula colocou agora, Fome de Ler, é algo fantástico. Você imaginar que cada um dos 1000 municípios brasileiros que não tem biblioteca agora passarão a ter. Esses municípios. O Acre tinha 13 municípios que não tinham biblioteca. E agora cada um vai ter. Foi um trabalho que o Gregório me pediu para ajudar, da Fundação de Cultura Elias Mansur. Eu já corri atrás em Brasília, no Ministério da Cultura, e agora em outubro nós vamos começar a receber isso. Então eu acho que isso é algo... Todos os municípios do Acre terão uma biblioteca agora, antes do Natal. Então isso é algo extraordinário. Cada biblioteca, no mínimo, com 2.500 livros. Então você imagina, isso é uma etapa, a produção de livros. Nós temos aí, se você vê, banca de jornal, que venda revista, que venda gibi, que venda desenho animado, que venda palavra cruzada, o que for, é algo importante. O Rio Branco, o Acre só tem na capital, Rio Branco. Imagina a importância de nós termos isso para as pessoas chegarem, os quiosques de leituras, quiosques de internet. Então nós vamos mudar nosso conceito de vida, nossa visão de mundo com o acesso à leitura. É como se o mundo estivesse mais perto da gente com a leitura e com a cultura. E eu acho que isso pode ser feito. Se nós criarmos agora, no futuro, um serviço de valorização editorial para gerar a publicação melhor ainda do que o governo tem alcançado, junto com a Secretaria de Educação, de literatura regional, ou seja, tem tanta gente que pensa bem lá em Cruzeiro do Sul, tem gente ali no Bujari que escreve belos hinos, belas poesias, tem gente lá em Marechal Tomatuco. Se nós fizermos isso, a vida nossa vai ser mostrada e vai ser intercambiada entre mais pessoas. Então a cultura, para mim, é um alimento vivo
de um mundo livre, de um novo mundo. Nós só vamos construir um novo mundo se nós tivermos o acesso à cultura, uma cultura rica e à leitura como um pressuposto do dia a dia entre as pessoas. Sem dúvida. Agora, por falar em cultura, senador, o senhor foi o grande arquiteto do sistema público de comunicação. Se empenhou, batalhou, né, apostou nesse projeto, o sistema público que envolve as rádios e a TV Aldeia. Então eu lhe pergunto, o que representa esse momento do Acre estar unido via satélite numa mesma imagem? Olha, eu acho uma coisa especial. Nós temos o governo do Acre, o governo Jorge Viana, junto com vocês, você, a Simoni, o Aníbal, o Gregório, o Washington Aquino, vocês conseguiram ter o governo em si, que é da sociedade, tem a maior rede de comunicação estatal proporcional do Brasil, por meios de rádio e meios de televisão. Isso significa um passo dado para que nós possamos ter liberdade absoluta no acesso à informação, no acesso à notícia, no acesso a ambientes culturais que venham a mostrar melhor a vida do nosso povo. Um exemplo belo foi o Carnaval. Cada pessoa do Acre via a si mesmo. Então, quando eu andava há 3, 4 anos atrás nos municípios do Acre, 8 anos atrás pelos municípios, ninguém sabia nada de Rio Branco. Quem estava em Mâncio Lima só tinha notícia de Manaus ou de São Paulo. Quem estava em Cruzeiro do Sul, notícia do Rio ou São Paulo. Quem estava em Santa Rosa só tinha notícia pelas antenas parabólicas. Isso era muito triste, porque nós não éramos um povo só. Não éramos um estado irmão. Os municípios estavam de costas uns para os outros. E eu acho que a TV Aldeia, a TV Cultura do Acre, a TV Educativa, junto com as rádios, tem construído um novo modelo de vida para o Acre. Então nós vamos abrir desde uma visão de mercado, de autoconfiança, de autoestima, para atingir a todos. Eu agora estava em Santa Rosa e a gente estava vendo um festival de praia de Santa Rosa. Imagine, aquilo já estava começando a ser filmado ali. Aquilo sendo passado por vocês, ano que vem pessoas de outros municípios vão querer ir nadar no Rio Purus, que é lindo. Tomar um banho no Rio Purus, fazer a travessia dele, ver as araras que estão do outro lado do rio, ver o que é a vida de um ribeirinho, ver o que é a entrada, como há poucos anos em Santa Rosa, 60 porcos do mato queixadas invadiram a principal avenida de Santa Rosa. Então são coisas lindas que podem ser contadas, ser vistas, os irmãos índios, lá os Colina, tem os campos ali, os Caxinauá ali no Jordão, tem os Axaninca lá em Taumaturgo, tanta coisa linda que esse Acre tem para mostrar e que não era mostrada porque não havia a comunicação. E vocês conseguiram fazer isso agora. Abriram a janela para a gente estar como se eu estivesse na minha cidade, eu abro a minha janela e eu estou falando com Tarauacá. Eu estou falando com Porto Walter, eu estou falando com Chapuri. Isso foi algo lindo que vocês fizeram. Essas distâncias encurtaram, Chão, porque você é um homem que conhece o Acre inteiro, de ponta a ponta, todos os rios. E essas particularidades, por exemplo, ficavam muito particulares, de Santa Rosa, de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco. Sem dúvida. 4 anos atrás, nós fomos no Saúde Itinerante para Marechal Taumaturgo. Marechal Taumaturgo, só quem conhece, né? Aquele barranco bonito, uma cidade linda naquele alto, num platô, lá em cima, entre o Rio Amônia e o Rio Juruá. Coisa linda que tem ali. E foram médicos, uma médica disse, e aí, como é lá? E a outra, em gozação, disse, não, a gente vai trabalhar, vai atender bem as pessoas. Ela disse, depois a gente vai dar uma volta no shopping? Aí a outra disse, vai. Ela disse, aí foi de salto alto. Quando ela desceu o barranco do Rio Amônia, ela viu que não tinha um shopping. Então, agora não, agora a gente conhece, sabe que tem coisa linda lá. Tem o melhor porco assado para se comer, tem a melhor galinha caipira, tem a praça linda na beira do Rio Juruá à noite para a gente ver a lua. Então é um Acre que há uma janela aberta para outra, de uma cidade para outra. Eu acho que esse canal de comunicação que a gente conseguiu pela TV Aldeia e pelas rádios é algo fantástico que tem que ser sempre contado, porque é na rua da gente, é na cidade da gente que a gente vai ser feliz. É assim que a gente vai pensar um mundo melhor, é gostando do que é, gostando do que faz. Se eu não conheço as cidades do meu estado, como é que eu vou ter amor mais por esse estado? Então agora a gente pode conhecer, mesmo que quem não foi fisicamente, pela televisão, pelo imaginário do rádio. Então fica muito melhor assim. Bom, Tião, eu vou te pedir mais um tempinho, nós vamos para um novo intervalo, mas voltamos já já.
10 da Aldeia está de volta. Continuamos conversando com o senador da República pelo Acre e médico, Tião Viana. Senador, o senhor foi líder do PT no Senado, líder do governo, num primeiro mandato, o que demonstra uma credibilidade muito grande, um crescimento político do Acre, um amadurecimento político muito grande, muito rápido, num curto espaço de tempo. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência e aproveitando para abordar um pouco do cenário nacional, desse momento do governo Lula, de muita credibilidade, muita esperança do povo brasileiro. Olha, Jorge, graças a Deus eu pude representar à altura esse desafio que me foi colocado, primeiro pelo povo acreano, que acreditou generosamente que eu poderia representar bem como senador da República. São 81 senadores do Brasil e eu fui escolhido como um dos 81, junto com meus colegas do Estado. E segundo, a confiança que teve o presidente Lula em pedir que eu fosse o líder do governo dele na transição e depois o líder da maioria e do partido dentro do Senado. Então foi um desafio extraordinário para a minha vida, porque ali, como dizem, o mais bobo ali não anda, voa no Senado, né, na Câmara dos Deputados. E eu tive que andar com muito cuidado, era como pisar em ovos para poder aprender defender a voar, né? à altura os interesses do novo governo que estava se instalando, um governo que reunia toda a esperança que estava perdida do povo brasileiro após 500 anos de violenta injustiça, de um modelo social separatista que jogava a grande maioria dos pobres para um canto e uma minoria privilegiada para outros, como se o Estado tivesse que servir apenas a uma meia dúzia e esquecesse a grande maioria, um país que estava com 43 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, um país com 10 milhões de desempregados, um país que a inflação estava chegando de novo a 26%, no mês de dezembro era a expectativa inflacionária de 2002 era a expectativa do governo anterior, o dólar batendo a R$4, a relação de dívida muito grande, com mais de 800 bilhões de dívida que nós temos como dívida pública e dívida externa. Então, um país muito entristecido. E nós tínhamos que governar atendendo à esperança do povo brasileiro e acertar num debate entre o que era mudar a cultura da governabilidade. E o presidente Lula assumiu com determinação isso e pediu apoio. Nós ainda somos minoria no Congresso. Nós do governo no Senado somos minoria. Nós temos hoje 28 senadores, quando precisamos, para ser maioria, de 49 votos para votar qualquer matéria constitucional. Então, eu fui relator da reforma da Previdência, que foi a mais difícil de ser votada pelo governo, e o senador mercadante da reforma tributária, que era outro grande desafio, e a reforma do Judiciário também tramitando. Então, nós tínhamos que constituir o quê? Credibilidade, uma capacidade de conviver na adversidade, na animosidade da oposição, uma oposição que não conseguiu reinventar o que é a oposição no Brasil, mas que seguia a trilha até dos erros que nós tivemos no passado, muitas vezes do denuncismo, da crítica injusta, da crítica precipitada, fazendo juízo de valor sobre coisas que não se devia fazer. E é uma oposição que não conseguiu achar o seu caminho ainda. E nós tínhamos que aprender a ser governo e assegurar a confiança na sociedade, mesmo com as dificuldades estruturais que o Brasil tinha diante de si. E aí foi o primeiro ano de expectativa, o segundo ano de grandes críticas até o mês de maio nós tivemos, com o governo caindo em credibilidade, e logo começamos o levante da recuperação. As exportações batendo todos os recordes agora no Brasil. Não há armazenagem para os produtos brasileiros que vão para o mundo afora, não há containers até para botar os produtos, a relação da dívida PIB caindo, da riqueza nacional caindo, o Brasil está começando a dever menos, pode pegar dinheiro lá fora e demorar a começar a pagar o que é o alongamento da dívida, um grande fator de desenvolvimento. Um país que recupera o crédito porque as agências de financiamento estavam quebradas, não tinham como financiar. Hoje o BNDES, a Caixa Econômica, os bancos estatais prontos para melhorar o financiamento para as pessoas poderem produzir, o setor produtivo poder gerar riqueza e emprego. Geramos só neste ano 1,5 milhão de empregos com carteira assinada. Estamos fechando agora, batendo a 1,5 milhão de empregos com carteira assinada. Então, de 10 milhões de desempregados, já reduzimos 1,5 milhão. Podemos chegar até o final... já são oficiais? Já, 1,2 milhão
oficiais até 1 mês e meio atrás. Agora vamos bater seguramente, nos próximos dias nós teremos 1,5 milhão de empregos. E passaríamos de 2 milhões de empregos com carteira assinada este ano até o mês de dezembro. Então imagina, se nós chegarmos ao final do governo Lula, reduzindo em 5 milhões o número de desempregados dos 10 milhões, terá sido um desafio extraordinário. Imagina o que é nós termos condições de investir mais. Nós temos, para investimento público no Brasil, no Orçamento Geral da União, 120 bilhões definidos na LDO para o próximo ano, para nós decidirmos até o mês de dezembro. Nós tivemos só 12 bilhões este ano para investimento. Então, é um país que está, as exportações, 21 bilhões de superávit nas exportações em relação ao ano passado. A meta de crescimento, que era 3,5% do Brasil, alcançando 4,5%. Então, as coisas estão... É um novo país que está nascendo, um país que se acredita nele, que a riqueza do trabalhador rural... O programa Primeiro Emprego. O programa Primeiro Emprego encontrou confrontos com a legislação, exato. Mas o governo está obsessivo em achar uma saída jurídica que permita que o Ministério da Assistência Social e o Ministério do Trabalho possam assegurar o primeiro emprego, como só para as Forças Armadas. Nós estamos inserindo 30 mil jovens numa atividade de militares, de recrutamento, para que possam se sentir numa tese do primeiro emprego. Então, a meta do governo é muito ousada nesse sentido. Muita. É um governo que está determinado a recuperar o tempo perdido. Eu acho que nós vamos alcançar resultados muito bons. É uma nova república que está nascendo, uma república que pensa socialmente, que pensa o desenvolvimento correto. Você imagina que dos 43 milhões de brasileiros que não tinham nenhuma expectativa, estavam abaixo da linha da miséria, só o programa Bolsa Família, que nós inserimos agora, que é uma evolução do Bolsa Escola, ele já está atendendo 5,5 milhões de pessoas em 2004 e garantindo com isso a inclusão social dessas pessoas. Então, pessoas que não tinham sequer chance de ter o básico começam a ter num programa social. A geração de emprego do outro e o governo dando certo. As indústrias com 83% da sua capacidade instalada sendo usada. Então, nós temos que dobrar ou triplicar as indústrias para elas darem conta da produção que o país está tendo hoje. Então, é um país do futuro. Dizem que o Brasil será a 5ª maior potência do mundo em 2020 e mais adiante nós seremos o maior país do mundo, porque temos terra, temos povo trabalhador, um povo que não tem terremoto, não tem vulcão, não tem guerra, então temos tudo para ser ricos. A Amazônia linda, com tanta riqueza aí, se nós usarmos a inteligência, vai gerar um novo patamar de vida para nós. Olha, só um exemplo. É essa coisa da biomassa, que se fala que é bom que se diga isso. 1 hectare de terra, de floresta, gera 1 metro cúbico de biomassa por ano, ou seja, 1 metro cúbico de madeira por ano, naturalmente. Se nós usarmos isso no mercado externo, chega a $1.200. Então imagina, nós temos 15 milhões de hectares, se nós pegarmos 10 milhões de hectares e usarmos em manejo florestal, serão 10 milhões de metros cúbicos, vezes 1.000, 10 bilhões de dólares que nós podemos ter para o nosso povo acreano. Então seria o estado mais rico do Brasil. Então o horizonte para nós é muito bonito, é de muita confiança no futuro. Senador, o senhor pegou essas lideranças no primeiro ano de governo, que é sempre muito complexo e muito, muito complicado. E, a meu ver, o senhor saiu muito bem, muito bem. Agora, como é defender posições e teses, muitas vezes contrárias a interesses, a pensamentos de grupos que, inclusive, apoiaram o governo Lula? Olha, é muito difícil. Porque tem o salário mínimo, o senhor falou da Previdência, são questões de muitos anos, complicadas. Muito difícil, porque nós temos talvez um passado com muitas virtudes, que foram os ideais libertários, os ideais de justiça social, os ideais de construir uma sociedade sem corrupção, uma sociedade correta. Mas aí, quando você vai para a realidade do governo, você vê o quê? A reforma da Previdência. Tanta gente faz críticas duríssimas sobre como foi feito, inclusive gente do PT, mas as pessoas não querem colocar o seguinte: a reforma que o nosso governo apresentou, ela significa assegurar o futuro dos aposentados, porque senão pelo menos 11 governos estaduais fechariam, se não houvesse a reforma da Previdência, teriam que entregar a chave porque não iam ter dinheiro para pagar os aposentados. Os países e da maneira mundo estão vivendo todos, a Europa todinha vivendo em conflitos, a Alemanha, tudo. E o que nós fizemos? Uma reforma que 90% das pessoas não vão pagar 1 centavo para a Previdência Social.
elas estão isentas, estão protegidas. Então foi uma reforma com os nossos olhos de governo. Agora 10% podem ser solidários, mesmo que um ou outro não goste. E mesmo assim o Supremo fez aquilo que a CUT queria, que era aumentar a isenção para quem ganha mais de 1.500 e até 1.500, para quem ganha R$ 2.400. Então, quem ganha menos de R$ 2.400 por mês não paga absolutamente nada na Previdência Social. Isso vai atingir mais de 95% da sociedade brasileira. Então, eu acho que é uma reforma justa. O salário mínimo, o governo poderia ter aumentado. Além do salário mínimo Bolsa Família, que chegou a dar R$ 320, ele poderia ter aumentado mais. Mas aí 5,5 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de miséria não teriam Bolsa Família, o salário família. Então o governo fez uma opção. Olha, se eu terminar o governo, vamos raciocinar, o presidente Lula, e entregar um salário mínimo de R$ 1.000 para cada trabalhador brasileiro, mas se eu deixar 43 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, sem ter direito a um café da manhã, a um almoço e a um jantar para os seus filhos, de que valeu eu pensar em justiça social se eu fizer assim? Então nós estamos fazendo essas opções. Mais adiante, assim que puder, a gente aumenta muito mais rapidamente o salário mínimo. Mas a hora era de equilibrar o país, de tentar dividir mais com os que não têm nada. Os que têm pouco, com os que não têm nada, e tomando dos privilegiados o direito de se apropriar do Estado, que não é deles, deve ser de um país de todos. Foi muito difícil esse momento de cortar na própria carne os problemas, colegas do PT saindo do partido com posições divergentes? Sem dúvida, porque tem muitas pessoas que fazem política a herança da política sindical. O que o sindicalismo brasileiro trouxe desde a era de Getúlio? Getúlio tinha um Estado rural, primitivo, e ele dizia, não, a partir da década de 30, eu quero um Estado que tenha feição urbana também, um Estado nacional. Queria construir as cidades, nos centros urbanos. E ele começou a atrair o chamado welfare state, que era fazer crescer o Estado, o público. E aí ele convidava médicos, convidava professores, convidou os trabalhadores e fez uma bela reforma da sociedade, constituindo os centros urbanos. Mas com isso vieram também, o que é correto e bonito, os sindicatos, as corporações. E no Brasil, em 50 anos de evolução, cada sindicato lutou pelos seus interesses. E aí nós chegamos a um ponto que o Estado foi marcado por alguns sindicatos que cresceram muito nas suas conquistas, mas a sociedade como um todo não foi olhada. Então nós precisamos agora reparar isso. É hora da sociedade, dos sindicatos serem respeitados, valorizados porque merecem, porque ajudaram a construir os ideais de liberdade, de justiça social, mas também tem uma sociedade que não se organizou com 43 milhões de miseráveis. E essa sociedade não podia ficar esquecida. Então nós agora queremos horizontalizar os direitos, pensar um país de todos. E esse desafio rompeu com parlamentares que às vezes olharam apenas para a sua base. Eu, por exemplo, me elegi pelo povo do Acre todo. Então eu tenho o dever de defender o Acre todo. Mas tem colega deputado federal que se elegeu só por um setor. Tem colega deputado estadual outro. Aí ele vai defender só o seu setor. Isso talvez não seja bom. A gente, quando está ali, tem que pensar o Brasil. E o Brasil é muito grande. Não dá para imaginar que no meu bairro eu esteja bem e no outro bairro ninguém tenha direito a um copo de leite todo dia de manhã. Não dá certo pensar um mundo assim. Bom, senador, o programa está chegando no final, mas eu queria fazer uma última pergunta. São quase 6 anos de mandato. Eu queria que o senhor fizesse um rápido balanço desse momento e relacionando ao momento que o Acre vive hoje também. Olha, Jorge, o povo do Acre é de uma generosidade, de um carinho tão grande. Eu acho que a maior riqueza do nosso Estado, e talvez o que eu tenha mais aprendido nesse mandato, é que não há povo mais generoso, mais amigo. Quando você vai ali em Cruzeiro do Sul, eu, às vezes, fazendo trabalho de pesquisa, visitando as casas, você está num morro ali, está lá no bairro do Alumínio, você está numa área daquelas e você entra perto da casa das pessoas, a maneira como elas te olham, como elas te recebem, como elas te dão respeito, como elas te acolhem, é algo tão bonito. Talvez a coisa mais bonita no Acre seja a relação humana, a maneira de um conviver com o outro. Isso é algo que parece que a floresta, junto com o migrante nordestino que sofreu tanto, que viveu tanta solidão na sua migração para chegar e constituir esse Estado, a nossa origem com os irmãos índios,
a nossa mistura com os ribeirinhos trouxe algo lindo, sublime para nós. Então, quando eu estou hoje lá em São Paulo, em nome do Acre, estava um dia desses brincando com minha filhinha de 5 anos lá no Parque da Mônica. Aí chega um cidadão lá do Mato Grosso, o senhor senador Tião Viana, eu queria lhe cumprimentar, lhe dar um abraço, dizer que me orgulho do seu trabalho. Então eu acho que é por essa coisa da gente defender, fazer política de uma maneira que as coisas não estejam feias, que elas sejam bonitas, que elas tenham esperança. Esse balanço é o grande alimento para um mandato de qualquer pessoa. Eu acho que 6 anos após o mandato de senador que me foi dado, o que eu mais encontro dentro do Acre é respeito pelo trabalho do governo Jorge Viana, o que mais eu encontro é respeito pelo esforço de todos os secretários de Estado em fazer um trabalho bom nas suas áreas, de alguns parlamentares trabalharem com afinco, com ética, com responsabilidade. Eu penso que já já nós vamos chegar a um modelo de vida política no Acre que vamos ter outros que vão pensar até diferente da gente e vamos disputar as eleições pelas virtudes. Qual é mais virtuoso? Qual tem as melhores propostas? Aí aquela guerrinha do bem contra o mal, aquelas coisas que não interessam a ninguém, aquela coisa vai desaparecer. Aí nós vamos viver o melhor momento do Acre. Então esse balanço que eu faço é que nós estamos preparando a base para um futuro livre, para um futuro digno, para um horizonte cheio de possibilidades bonitas que seguramente o Acre vai viver na sua história e no seu futuro. Senador, eu queria agradecer muito a sua participação muito aqui obrigado. no Ideias da Aldeia, por essa conversa prazerosa, essa conversa acriana. Isso, muito obrigado. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você das 22 cidades acrianas que nos acompanhou até agora, o nosso obrigado e até a próxima.